Então, eu queria saber o seguinte de vocês, se vocês já decidiram se vocês vão morar de aluguel ou se vocês vão querer comprar um imóvel. Como é que está a ideia de vocês? Então, eu e o Gabriel, a gente tinha pensado em financiar um apartamento, mas a gente queria saber a sua opinião. A ideia de financiamento do apartamento é interessante. Vocês vão financiar na construtora diretamente ou em uma instituição bancária, um banco. Vocês vão escolher qual é a melhor forma de fazer esse financiamento. Mas já adianto a vocês que existem dois sistemas bem interessantes sobre esse financiamento. Um deles a gente chama de tabela Price. Essa tabela Price ela tem um nome chamado de Sistema Francês de Amortização. E existe um outro sistema chamado Sistema de Amortização Constante. A abreviação é chamada de SAC. Esses são os dois sistemas mais usados na hora de você fazer um financiamento de um imóvel. Entendeu? É interessante que vocês busquem informações, busquem ver o que a construtora ou o que o banco está oferecendo para vocês. E o que eles são mesmo? É interessante, meu Gabriel. Como é que funciona a tabela Price? A tabela Price tem a característica principal de ter sempre os valores das prestações sempre iguais. Então, a sua primeira prestação ou a sua última prestação sempre vai ter o mesmo valor. Já no sistema SAC, começa assim. Começa um valor e até o final do seu pagamento, até o financiamento finalizar, lá no final vocês vão ter prestações menores. Então essa é uma diferenciação interessante dos dois. Uma tem parcelas iguais e a outra, as parcelas vão diminuindo com o passar do tempo. Entendi. Qual é mais barato? Gabriel, isso é interessante também. Os dois sistemas objetivam que vocês consigam ter uma parcela fixa e para fazer o pagamento desse financiamento. É mais ou menos assim, nessa parcela, tanto o SAC como o sistema francês, a tabela Price, essa parcela, que a gente chama de o pagamento do valor que você vai pagar mensalmente, esse valor que você paga mensalmente, ele é composto de dois pedaços, vamos chamar assim. Um pedaço que a gente chama de amortização e um pedaço que a gente chama de juros. Aí, então, essa diferenciação dos dois. Os dois têm isso, na parcela tem amortização e tem juros. Mas voltando à sua pergunta, para te deixar mais claro, a gente pode dizer o seguinte, a ideia geral o sistema SAC ele começa com um valor maior na prestação. Então muitas vezes a pessoa fala assim, Carrilho, eu prefiro pela tabela Price, porque eu vou começar pagando menos. Só que com o passar do tempo a pessoa vai pagando sempre o mesmo valor. Já no sistema SAC, como eu te falei anteriormente, vai diminuindo o valor. Então você começa com uma prestação maior, mas com o passar do tempo, como vai diminuindo, lá no final você paga menos. E é comprovado que o sistema SAC, a gente consiga ter uma diferenciação de 10% em média, a menos do que a tabela Price. Então, se vocês me perguntarem assim, qual dos dois eu devo escolher? Eu recomendo a vocês que utilizem o sistema SAC. O sistema SAC ele é mais viável para vocês, porque vocês vão começar pagando um pouco mais, mas com o passar do tempo lá no final, vocês vão estar pagando menos. E isso vai ser bem saudável para vocês. Como o assunto é muito novo, a gente também não tem muito conhecimento, a gente queria saber quais as vantagens e as desvantagens de cada um. Vocês precisam sempre ter em mente assim, como é que vocês estão de grana? Esse é o passo inicial. E darem uma entrada o maior possível. Né? Por quê? Vocês já estão amortizando a dívida o máximo do financiamento. Então, se vocês puderem fazer o que a gente chama de um pagamento maior inicial, uma entrada maior, vocês vão ter uma parcela menor para financiar. E aí vocês têm que procurar juros que sejam legais para vocês poderem financiar, né? Mas em termos disso, a ideia da SAC ela é mais vantajosa, como eu disse, porque mesmo você começando com uma parcela maior, você percebe mês a mês uma diminuição no valor dela. Já na tabela Price, você fica tudo igual, entendeu? Então você acha assim, eu comecei melhor, tá mais barato, mas lá vai até o final com aquele mesmo valor. Já na SAC você tem essa diminuição. Então, a recomendação é essa, porque vocês vão, no final, verificar que pela tabela Price vocês vão pagar mais do que pelo sistema SAC. Logo, o SAC é mais vantajoso para vocês. Essa ideia é importante. E uma última colocação que eu acho que é importante vocês terem em mente. A ideia de amortizar, porque muitas vezes tem essas palavras mais difíceis, né? Quando vocês vão lá no financiamento, tem algumas palavras que são importantes. A ideia de amortizar, é importante que vocês tenham em mente o seguinte. Amortizar significa pagar dívida e pagar aos poucos, entendeu? E quando a gente fala amortização constante no sistema SAC, tentando clarear mais a sua pergunta, Mel, ela vai pagar o mesmo valor da dívida, tá? E é importante também que vocês entendam
que vocês só podem pagar juros da dívida. Você não vai pagar juros sobre juros, vai pagar juros só da dívida. Então é muito importante vocês perceberem tudo isso, para que quando vocês forem financiar, vocês procurarem uma instituição e clareie tudo isso e que tenha uma taxa de juros legal para vocês dentro do orçamento de vocês. Que vocês também possam fazer um planejamento orçamentário e familiar de vocês, para que vocês possam avaliar aí os 20 anos ou os 30 anos que vocês vão financiar esse imóvel de vocês. Ótimo. Não, fechou. Obrigada. Tá? Precisando, nós estamos aqui. Tá bom, gente? Obrigado. Eu que agradeço vocês. Pessoal, eu tive um bate-papo com duas pessoas muito especiais para mim, o Gabriel e a Mel. A gente conversou sobre financiamento de imóveis. E eu estou aqui agora para apresentar um exemplo para poder mostrar algumas diferenciações que eu considero fundamentais para vocês. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou propor um exemplo e vou falar sobre a diferenciação do sistema de amortização constante, que nós chamamos de SAC, e da tabela Price, que a gente chama de sistema francês de amortização. A diferenciação em valores, propondo o financiamento de um imóvel de R$200 mil, tá certo? Vamos lá. Nós vamos ter uma comparação, um financiamento de R$200 mil em 20 anos. Você vai pegar esses 20 anos, aí nós vamos ter aí 240 meses, né? Então, esses 240 meses, vamos supor que você vai ter uma prestação no sistema SAC e uma prestação na tabela Price. Eu vou propor uns juros de 7% ao ano e uma correção pela TR. Tá? Então, a gente está fazendo um pressuposto da TR e já fazendo o juro de 7% ao ano. Vamos ter a seguinte colocação aí, observem na tabela. Você tem no sistema SAC uma parcela inicial no valor de R$ 1.964. Já na tabela Price, olha como é que começa. Você tem lá R$ 1.524 aproximadamente. Note aí que você tem um valor na tabela Price mais baixo do que o valor do sistema SAC, como eu estava contando para o casal. Você começa no SAC com um valor maior e já na Price você tem um valor que esse valor que eu acabei de citar para vocês, ele vai até o final. Então vão ser sempre esses mesmos valores nos 20 anos. Então da primeira prestação até o final, depois de 20 anos, sempre vai ser esse mesmo valor, ok? Já o valor que nós vamos ter no sistema SAC, ele vai passar a ser por volta de R$ 840, R$ 838 mais ou menos. Veja que houve um decréscimo, houve uma diminuição das parcelas. Já as parcelas lá na tabela Price continuam os mesmos, R$ 1.524, R$ 1.525. Note que o valor continuou o mesmo já na tabela Price, né? Já no sistema SAC, você teve a diminuição do valor. Agora, olha que interessante, que é o que eu estou colocando aí para vocês poderem perceber a diferenciação disso. E quando eu digo que fazer pelo sistema SAC é bem mais interessante do que a tabela Price. Você tem aí um total pago de aproximadamente R$ 336.264 no sistema SAC e na tabela Price R$ 366 mil aproximadamente. Note aí que o valor pago ao final na tabela Price foi maior do que o sistema SAC. Então isso comprova para a gente que fazer pelo sistema SAC é bem mais vantajoso, certo? Agora, além disso, eu gostaria de fazer um comentário para vocês. De 2019, a Caixa Econômica ela tem um novo tipo de financiamento. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, que eu também vou fazer uma simulação para você poder perceber isso. Essa nova linha de crédito que a gente chama para casa própria, nós temos juros que variam por volta de 2,95 a 4,95, tá? Isso ao ano. Mais a inflação oficial do país. Então tem esse detalhezinho. Essa a inflação oficial do país, ela pode vir ou pela TR ou pelo IPCA, certo? É importante você perceber qual dos dois índices a gente vai usar. E isso faz que, vamos dizer assim, a gente não consiga manter o valor real diminuído tanto no sistema SAC, que vai diminuindo, e nem o valor sendo o mesmo do sistema francês, que se mantém a prestação. Então note, quando a gente tem essa nova modalidade que a Caixa colocou para a gente não garante que as prestações vão ser fixas e nem garante que vai existir uma diminuição das prestações, porque vai existir a correção disso, tá? E aí eu tenho a seguinte fala para você, ó. Olha como é que é interessante. Eu escrevi assim, ó: o valor da prestação será corrigido mensalmente e geralmente utiliza o sistema SAC. Neste caso,
percebe-se que o valor da parcela pode diminuir ou não ao longo do tempo. Aí a frase mais importante, ó, pois depende da trajetória da inflação no país. Então, note, eu quero escrever isso, eu botei aqui para aparecer para vocês como isso é importante nesse novo sistema, nessa nova linha de crédito que a Caixa Econômica coloca para a gente, tá? E para finalizar, olha que interessante, e eu vou colocar em letras garrafais para você também. Na tabela Price, a correção pelo IPCA descaracteriza totalmente o conceito de parcelas fixas. Isso descaracteriza totalmente. E olha aí, praticamente o mesmo exemplo que a gente viu. São 20 anos, os mesmos R$200 mil, taxa de juros agora de 4,95 ao ano e uma estimativa de IPCA de 4%. Tá? Então veja, eu estou colocando uma taxa de juros de 4,95 e o IPCA aí de 4%. Entenda, isso é uma simulação. Eu estou simulando com esses valores que eu coloquei para vocês aí. Na tabela você tem aí, ó, no sistema SAC, um valor inicial de R$ 1.645 e um valor final de R$ 1.833. Note que não houve a diminuição, por quê? Porque você teve uma correção da inflação mês a mês. Tá? Da mesma forma, olha a tabela Price, que deveria ter os valores fixos. Você começa com 1.306 e termina com 2.853. Então, você não tem aquele valor fixo da parcela que você teria no sistema, vamos dizer assim, ideal da tabela Price. Então, com essa nova simulação, são os novos contratos que a Caixa trabalha. Então, é importante você perceber como é que vai ser o funcionamento que você vai ter, certo? Então, a gente finaliza aí esse comentário do que a gente chama de sistema de financiamento de um imóvel, usando ou o sistema SAC ou a tabela Price. Agora eu vou te dar uma dica. Para provas de concurso, a gente vai trabalhar sempre com a ideia do SAC, sendo amortização constante e o valor diminuindo, e a tabela Price sempre tendo o mesmo valor fixo. Isso para provas de concurso. Mas isso eu te conto em um outro momento. Abraço a todos, pessoal.